Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou um fisioterapeuta esportivo e sou um dos coordenadores clínicos do Instituto Opus Magnum. A ideia desse nosso canal é trazer para vocês um pouquinho de evidência, um pouquinho do que está sendo pesquisado em termos de fisioterapia, em específico fisioterapia esportiva. E a nossa ideia é trazer o que tem na literatura científica hoje sobre tanto prevenção de lesões quanto a reabilitação de queixas relacionadas à prática esportiva. Mas a gente acha que antes de começar a falar sobre a prevalência e incidência de lesões em cada modalidade, falar sobre fatores de risco para essas queixas específicos por modalidade, falar de programas de prevenção que são efetivos e falar de reabilitação, a gente acha que é importante discutir um pouquinho dor, principalmente a relação entre dor e lesão tecidual. Eu acho que para quem acompanha o nosso feed faz um tempo, já deve ter visto alguns posts sobre esse assunto. A gente gosta bastante de conversar sobre isso. Porque, na verdade, tem muita pesquisa hoje mostrando que essa relação ela não é tão linear quanto a gente achava no passado. Entenda que no consultório de um fisioterapeuta esportivo, você vai ter pacientes com diferentes tipos de queixa. A gente tem pacientes que vêm até nós porque eles estão com uma queixa de dor tardia e querem algum procedimento específico para aliviar esse sintoma, ou aumentar ou potencializar o processo de recuperação muscular. Tem pacientes que vêm ao nosso consultório porque eles estão com uma queixa aguda relacionada a um evento traumático ou algum processo inflamatório também agudo, que teve um início por hora. E tem outros pacientes que vêm até nós em busca de alívio para sintomas do que a gente chama de queixas de dor persistente relacionada à prática de uma modalidade esportiva qualquer. Qual que é a diferença desses três tipos de paciente? Principalmente do paciente do grupo do meio que eu falei, que são pacientes que têm uma origem mais traumática aguda, para o grupo de dor mais persistente. No grupo de pacientes com uma dor mais traumática, existia um evento que pode ou não ter gerado uma lesão tecidual, mas que talvez gerou um processo inflamatório. E esse processo inflamatório explica a manutenção do sintoma. A gente sabe que em pessoas com uma queixa mais aguda, a relação entre dor e lesão ela ainda não é linear, mas ela é mais próxima. Ainda você vai ver pacientes que têm uma lesão extensa no jogo de futebol, por exemplo, ou artes marciais, um indivíduo que tem uma lesão muito grande, com uma sintomatologia pequena, ou nem tendo dor, e você vai ver indivíduos que têm uma lesão muito pequena, com um quadro álgico muito grande, um comportamento doloroso muito grande. Então a gente sabe que numa fase aguda essa relação está mais próxima, mas que a manifestação, a percepção do sintoma pelo indivíduo vai variar conforme um monte de coisa. Vai variar conforme experiências prévias, vai variar conforme a biologia daquele indivíduo, vai variar conforme a valência emocional daquele evento para ele, vai ter um monte de fator que vai influenciar na magnitude daquela dor, apesar de ter uma origem traumática e um processo inflamatório recorrente. Mas a maior parte desses indivíduos, depois que o processo inflamatório cessar e depois que o tecido começar o seu processo de regeneração, vai ter um alívio dos sintomas. Então, esse é um grupo de pacientes que vem até nós. Esse outro grupo de pacientes com queixas mais persistentes, ele tem um comportamento um pouco diferente. Normalmente são pessoas que passaram por uma fase aguda e não melhoraram, ou são pessoas que têm algum tipo de sintoma, mas que está muito relacionado a uma demanda específica. Então é aquele indivíduo que tem, por exemplo, uma dor anterior no joelho, não para funções do dia a dia. Ele não tem dor para andar, para subir dessa escada, para sentar e levantar, mas ele tem dor, por exemplo, para fazer movimentos específicos do CrossFit. Ele tem dor de uma dor anterior quando ele faz um front squat, quando ele faz, por exemplo, um hang clean ou um movimento de snatch. Nesses casos ele tem dor e às vezes essa dor nem aparece espontaneamente, ela vai aparecendo durante o treino e quando ele já está mais fadigado e logo depois do treino ela passa. Ou aquele indivíduo que tem uma dor anterior no joelho para correr, por exemplo. Não necessariamente correr causa dor, mas às vezes é uma quilometragem específica, um pace específico, ou já está fadigado, ou a relação de tudo isso que faz esse indivíduo ficar sintomático. Sempre que essas condições estiverem presentes, ele fica sintomático, e depois esse sintoma passa, ele não tem dor para o dia a dia. Então são pacientes que, na verdade, quando você vai olhar, não tem uma alteração estrutural que explique os sintomas deles. Principalmente por conta desses pacientes que a gente chama de crônicos. Entenda que sempre que a gente fala de paciente crônico, a gente vai tentar dar um exemplo mais relacionado ao esporte. Então, por isso, talvez a nossa opinião seja um pouco enviesada. Eu não vou estar falando de um paciente com uma lombalgia crônica que não tem a ver com o esporte. Estou falando de pacientes com queixas crônicas no esporte. Então, meus exemplos vão ser para esse lado e as minhas interpretações também.
O que a gente vê é que na prática clínica, a maior parte desses pacientes não tem, o achado de dor não tem correlação com achados de exame de imagem. Isso vai ao encontro de um monte de pesquisa clínica que mostra pra gente que a proporção de achados em exame de imagem em pessoas que têm dor, ela é muito parecida com a proporção de achados em pessoas que não têm dor. O que acaba acontecendo é que o fluxo pelo qual o exame é solicitado faz com que tenha um viés de confirmação. O indivíduo ele tem uma queixa, um exame é solicitado e a gente vê que tem uma alteração estrutural e logo se estabelece uma relação causal aparente entre as duas coisas. Mas o que a gente percebe é que isso é uma inverdade, isso é uma falácia. Né? E se você fizer, inclusive, por exemplo, se uma pessoa que pratica há um certo tempo atividades físicas no geral, fizer exame em qualquer outra articulação, é muito provável que uma tendinopatia, uma bursite, né, no caso da coluna, alguma alteração discal seja encontrada. Isso não quer dizer que ele está em risco de ter dor, né? Na verdade, a gente sabe hoje que esses achados eles não predizem você ter dor e eles não predizem você melhorar, porque tem muita gente que melhora o seu sintoma e continua com o achado ali. Mas esses achados são comuns porque qualquer um que treina tem uma sobrecarga do aparelho musculoesquelético, é o princípio do treinamento, né? A sobrecarga para a melhora. Então, a primeira parte, né, do que a gente está discutindo é que o fato de você ter dor não é um rótulo que explica diretamente uma lesão. E um outro ponto importante é que mais dor não implica em mais lesão. O que a gente sabe hoje é que a dor é um produto do cérebro, né? E a gente já conseguiu mapear, por conta de experimentos neurocientíficos, quais são as áreas que estão relacionadas ao processamento da dor. As vias que processam a dor processam também outras informações e têm outras funções. E por conta disso, o que acaba acontecendo é que quando outros fatores influenciam a ativação dessas vias, a gente pode ficar mais propenso a ter dor. Um exemplo de um fator que influencia essas vias é o sono. Estudos mostram que a privação crônica de sono pode aumentar em 2 a 3 vezes a chance de você ter um desconforto ou uma dor. Porque a privação crônica de sono modula áreas importantes dessas vias centrais que modulam a percepção de dor, modulam o que o seu cérebro vai entender como dor e não dor. Outros fatores importantes são o estresse crônico, a ansiedade, expectativa, ou seja, você acreditar que vai ter dor. A inatividade física é um fator que deixa você mais propenso. Medo. Então, tem vários fatores que, quando presentes, podem te deixar mais suscetível ao quadro de dor. Agora, uma coisa que a gente percebe com uma certa frequência é que toda dor, né, num praticante de atividade física, tem todos esses fatores presentes. Tem fatores mecânicos que podem explicar ou estar contribuindo para a dor desse indivíduo, fatores mais biológicos, mecânicos, mas também tem fatores emocionais, fatores psicológicos, fatores mais gerais como qualidade do sono, fatores sociais, no caso de um atleta com uma pressão de um campeonato. Todos esses fatores podem influenciar nessas áreas cerebrais que estão relacionadas à percepção de dor. E a gente gosta de conversar sobre isso porque muitas vezes quando a gente começa a falar dessas outras coisas, os pacientes costumam falar para a gente, não, peraí, mas eu estou sentindo essa dor de verdade, eu não estou criando ela. E é justamente isso, né? A modulação dessas vias, ela não acontece por uma nuvenzinha que fica sobrevoando, uma nuvenzinha que seria o psicológico separado do cérebro, que fica sobrevoando e que influencia nos sintomas. Ela também não é uma criação sua. É simplesmente que as áreas que decidem se você está passando uma situação potencialmente perigosa e que precisa da resposta de dor para você começar a se proteger, elas não dependem, né, de uma vontade sua, de um ganho secundário teu. Essas áreas elas são influenciadas por uma série de fatores. Alguns deles têm a ver com expectativa consciente. Você esperar que vai ter dor, de fato, modula você e deixa você mais sensível a isso. Né? Enfim, a ideia dessa discussão é só mostrar, né, que a gente perde um bom tempo no consultório conversando sobre isso, conversando sobre a relação entre dor e lesão, e isso é importante para a gente por alguns motivos. Se o indivíduo acredita que a dor está diretamente relacionada à lesão, e quanto mais dor, mais lesão, o que acaba acontecendo muitas vezes é um ciclo de afastamento da atividade. O indivíduo começa a ter medo, ele começa a tentar evitar aqueles exercícios ou movimentos específicos onde ele sente o sintoma, e aos poucos ele vai parando de treinar, né? E aos poucos ele também, ele pode até tentar fazer de novo o movimento e sente dor, às vezes acaba até desistindo da modalidade esportiva. Então, acreditar nisso pode levar a esse conjunto de comportamentos. Por outro lado, entender que a dor é uma construção do nosso cérebro,
que acontece quando, né, no primeiro momento, o nosso sistema entende que aquilo é uma situação potencialmente perigosa para a gente, mas que é uma situação que pode ser influenciada por todos esses fatores. Quando a gente entende isso, o que a gente acaba fazendo é um engajamento mais natural com a atividade. A gente entende que a dor é um sistema de alarme que muitas vezes, quando crônico e persistente, pode estar um pouco desregulado. Então, essa divisão entre entender que a dor relacionada à lesão, que é essa visão mais biomédica, vamos chamar assim, entender que a dor ela pode ter uma origem que nós chamamos de biopsicossocial, é um fenômeno complexo que emerge da relação de um monte de fator, que na verdade não condiz diretamente com o que está acontecendo lá dentro, ela é importantíssima e costuma ser o primeiro passo no nosso processo de reabilitação. Eu vou parar por aqui, né? E a gente vai falar mais sobre esse assunto nos próximos vídeos, abordar de uma forma mais específica esses assuntos mais gerais, como estresse, a influência do estresse, do sono, da inatividade física, sobre o risco de você ter uma lesão e uma queixa, são coisas diferentes, vamos colocar desde então essa dicotomia. E a gente vai seguir conversando também sobre lesão no esporte e dor no esporte, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Obviamente o feedback é sempre muito bem-vindo e até a próxima.